Saravá, jogo de damas, saravá. Esse é o Olhar Legal. O Olhar Legal é um quadro que a gente criou no jogo de damas há um tempo atrás e a gente acabou deixando de lado, mas a gente está retomando até porque os fatos da atualidade nos pedem, né, um olhar legal, ou seja, de gente que entende de leis, de gente que entende do ambiente jurídico, que possa nos explicar e esclarecer melhor toda essa situação que a gente está vivenciando. Eu espero que vocês curtam bastante. A gente, enfim, a gente ainda não tem um cronograma, mas a gente espera trazer bastante esse quadro aqui em horário alternativo ao Saravá e ao Jogo de Damas. Saravá, Jogo de Damas, Saravá todo mundo. Gente, a gente hoje está aqui de novo com um Olhar Legal, que é um bloco do Jogo de Damas, para a gente fazer esclarecimentos de questões jurídicas, né? A gente está numa pauta bastante jurídica, termos jurídicos que têm circulado desde lá do impeachment da Dilma. A gente mergulhou, né, nessa questão jurídica e cujo debate a gente não domina os termos, a gente não domina o que pode ser feito ou não, enfim. A gente já está cansado de saber que toda essa questão em torno da democracia já ultrapassou a questão jurídica e realmente é uma questão política. Mas há questões, ainda há questões que a gente tem que se manifestar juridicamente. É saudável, reforça a democracia. E para isso a gente convidou o Rubens Rodrigues Francisco, o advogado que está sempre nos ajudando, é o patrono do Jogo de Damas, para conversar um pouquinho sobre a proposta de todos impetrarmos HC preventivo a favor, em defesa, em proteção do Glenn Greenwald da The Intercept. Rubens, é contigo. Conta um pouquinho o que é esse HC em favor do Glenn. Tudo bom, pessoal? Boa tarde aí. Vocês desculpem o improviso, mas a gente passando aqui por Uruguaiana teve que correr um pouquinho. Bom, enfim, a questão do HC, a gente tem que deixar claro que essa peça, habeas corpus, ela não é uma coisa que só advogado pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer um HC. Tá? Inclusive pessoas que estão presas, né? Às vezes fazem pedido de habeas corpus em papel higiênico, na envelope da carta, enfim. É um instrumento, né, de socorro, você está pedindo socorro para a corte. No caso, o STF, porque a autoridade coatora, quer dizer, a autoridade que está praticando o ato contrário aí à liberdade, é o ministro do Estado, é o ministro da Justiça, né? Eu costumo dizer que ele é o sinistro da Justiça, porque é muito diferente do que a proposta dessa figura deveria ser, né, dessa figura pública. Ele pratica atos antijurídicos e mesmo criminosos. E o último, né, mais revoltante, né, foi a edição da portaria 666, justamente para intimidar um jornalista internacional, um jornalista premiado, um jornalista polêmico, mas muito respeitado em vários países do mundo, que é o Glenn Greenwald, né? Que ele trabalha aqui no Brasil através do Intercept Brasil, de uma rede internacional de jornalismo investigativo. O primeiro contato que nós tivemos com ele mais contundente foi no caso do Snowden. E o Snowden foi convidado na 5ª Conferência de Estoril, em Portugal. E lá nós estávamos junto com o Coletivo Andorinhas, tinha a Anistia Internacional. A gente imaginou um meio de fazer um HC internacional em favor do Snowden. Snowden, que inclusive tentou alertar a Dilma, né? Tentou alertar a Petrobras, que o Departamento de Inteligência norte-americano estava de olho nessa matriz energética do pré-sal e que nós sofreríamos uma sabotagem. Isso lá em 2012, 2013, mais ou menos. Aí veio a Lava Jato, né? E começou todo o absurdo
que passou pelo impeachment da Dilma, né? Colocou a gente num estado de exceção, tirou uma presidente eleita, bagunçou o coreto aqui das instituições. E, por último, né, o último capítulo sinistro foi a prisão do Lula, né, o sequestro dele, o cativeiro. Então, ele está lá no cativeiro em Curitiba, totalmente fora dos ditames legais, e a gente tentando reverter. O Lewandowski, ministro Lewandowski do Supremo, havia permitido ao Lula conceder entrevistas, até por conta daquela liminar que o Zanin conseguiu na ONU para que o Lula participasse das eleições. Infelizmente, o Barroso, naquela situação, o ministro Barroso, obstou o cumprimento da liminar. O Lula se viu forçado a improvisar, né? Desistir da candidatura dele, colocar um substituto. No caso, foi o Haddad. Todos tentamos fazer com que o Haddad fosse eleito, mas não deu, né? Manipulação de sistema, com uma série deixa eu te interromper só um pouquinho, Rubens. Só uma curiosidade. Você acha que se o Haddad tivesse sido eleito, a gente não sofreria um golpe pós-eleição do Haddad? Eu não sei se seria esse ponto. Não, diante do que a gente sabe hoje, né, que era a oposição ao Haddad, que hoje está no poder. Você acha que eles já não estavam instrumentalizados para derrubar o Haddad? Eu acho assim, tem uma visão meio peculiar disso. Não tinha oposição ao Haddad, tinha uma oposição à democracia. O Haddad foi uma alternativa a mais um obstáculo que tinha sido colocado, que foi a rejeição, o impedimento ilegal e inconstitucional do Lula participar das eleições, mesmo com uma liminar da ONU. Já estava errado, ele está preso. Preso, ele conseguiu uma liminar para participar da eleição, preso. E aí o nosso judiciário, infelizmente, cedeu à tentação aí dessas correntes antidemocráticas aí, que estão fazendo esses absurdos, e acabou obstando, né? Então, o PT teve que adotar um plano de contingência, né? Um plano B, como se fala. E nisso é que apareceu o Haddad, que estava livre, né? Não tinha muito processo contra ele. A maioria dos grandes nomes do PT estavam com algum tipo de constrição judicial. Então, o único grande nome do PT que estava mais ou menos liberto, em condições de competir, era o Haddad. A leitura que eu tenho é essa, né? Uhum. E aí se formou uma coalizão em torno do nome do Haddad para poder evitar o desastre que nós estamos sofrendo hoje, né? Infelizmente não deu, como a gente achava que não ia dar, porque a gente estava jogando um jogo de dado viciado, de carta marcada. Então, ia ser complicado. Mas essa concessão que o Lewandowski deu das entrevistas voltou à baila depois de algum tempo, de acordo com essa resistência que foi estabelecida. E o Lula começou a conceder entrevistas. Uma das entrevistas foi justamente ao Intercept, ao Glenn. E o Lula pediu ajuda ao Glenn, porque sabe que o Glenn é investigativo e tal, é um repórter muito articulado. E o Glenn conseguiu essas informações da troca de mensagens por algum tipo de aplicativo, não sei se exatamente é o Telegram, não sei se é hacker, não sei. O Glenn não afirma qual é a fonte. Apareceu essa história de Araraquara aí, que, né, o Moro criou aí para criar uma situação. De mil pessoas que tinham sido hackeadas, agora já são 10. Na verdade, eu acho que isso não aconteceu, né? Se aconteceu, obviamente, não foi dessa forma. Por algum motivo, o Glenn está deixando as pessoas acreditar no que quiser. O fato é que as mensagens são verídicas, né? Porque tanto o Dallagnol como o Moro não contestam, até porque existem outras situações que circundam essas mensagens, né?
e a própria voz deles. Qualquer perito pode pegar e avaliar. Mas, de qualquer jeito, refutar, não refuta. Até porque você não manda investigar e prender um hacker vamos dizer assim, de uma cópia de mensagem que não existiu. Né? Se ele está mandando prender essas pessoas e tal, ele confessou de forma indireta e, de fato, aquelas mensagens foram trocadas entre esses interlocutores e, de alguma forma, foi parar na mão do Glenn. E o Glenn, como está acostumado a trabalhar com a CIA, com esse pessoal mais complicado, ele está manejando isso aí. Aí o que acontece? O Moro foi para os Estados Unidos para tomar as instruções lá, voltou com essa história aí do hacker de Araraquara e com essa portaria 666. Né? Eu acho que essa escolha, né, dessa portaria com essa numeração, ela tem o objetivo de criar esse efeito neurolinguístico, né? Porque a Bíblia, Apocalipse, né? E o Glenn é homossexual, então Sodoma e Gomorra, Satanás, aquela coisa toda e tal, para manipular essa massa que segue essa turma aí da extrema-direita, né? Eu nem sei se... Eu nem classificaria como extrema-direita, porque são pobres, né? São pessoas que... Eu acho que são pessoas que estão no estado psicótico. Né? Depois de tanto bombardeio, de tanta injustiça, de tanta lavagem cerebral, as pessoas ficaram no estado narcoléptico. Entendeu? Deu um bug na cabeça. E está assim. Então, eles trabalham nesse sistema de choque e mantêm essa massa de manobra. Acho que é por isso que tem esse efeito 666, a coisa sendo feita como está. Ah, sem dúvida. É para pegar evangélico essa história. Não tenha dúvida. Esse número é muita coincidência. Interessante. Né? Eu tinha lançado numa outra página do Face, que eu converso com o pessoal de questão de religião, porque assim, eu já fiz 5 concursos bíblicos, eu gosto muito de ler, eu já li a Bíblia de capa a capa umas 5 vezes, a gente participava de concurso e tal. Uma vez eu consegui ser segundo colocado. Eu desafiei, posso até renovar o desafio aqui. Eu vou dar R$100, não, melhor, vou dar $100 para quem conseguir me mostrar um versículo da Bíblia onde Jesus está mandando perseguir e matar homossexual. $100, pessoal. Ó, o inventor do Telegram ofereceu $1 milhão para quem quebrasse a criptografia. Os caras lá quebraram de Araraquara e abriram mão do prêmio. Estou oferecendo $100 para quem trouxer aqui no Jogo de Damas ou na minha página um único versículo da Bíblia onde Jesus está mandando perseguir, torturar e matar homossexuais. Ou perseguir, torturar, matar quem quer que seja. O único evento que Jesus se enfurece, assim que pega o chicote e sai numa agressão, relatado. Os mercadores do templo, né? Isso, que é justamente aquele lá, o Edir Macedo e tal. Exatamente. É o único episódio que Jesus perde a linha, nesses casos, esses pastores aí cobrando dízimo e tal, negociando dentro do templo. Enfim, eu acho que o pessoal evangélico tem que ler a Bíblia, né? Porque fazem tudo menos ler a Bíblia. Mas é só um parênteses dentro disso aí. Então, essa história do habeas corpus, em favor do Glenn, é porque o Glenn está como alvo desse abuso de poder para poder silenciar a verdade. A questão é, o Glenn não é o Glenn. O Glenn, ele é a liberdade da imprensa. Exatamente, exatamente. Eu não conheço o Glenn, nunca o vi pessoalmente, não morro de amores por ele, não tenho nenhuma trajetória aí de defesa de LGTB, não sou do PT, nada disso. Também não sou da imprensa. Mas eu acho importante a defesa do direito de imprensa para a democracia. Então, quem sente isso, ou seja, quem se alimenta da verdade, quer saber da verdade e quer fazer alguma coisa, o HC preventivo é uma ferramenta. Para quê? Para garantir o direito do Glenn lá, porque esse HC de uma folha vai resolver tudo. Não.
Tecnicamente, Rubens, explica o que é um HC preventivo. Como é que ele funciona? Então, na Constituição Federal, você no artigo 5º, nos seus incisos, tem a demonstração, tem lá o delineado quais são os direitos fundamentais da pessoa humana em território brasileiro. A Constituição é uma legislação, são as regras que regem o território brasileiro. Aqueles que vivem aqui ou que estão passando por aqui, enfim. Está aqui dentro, as regras são essas. Então, o artigo 5º, ele prevê umas modalidades de habeas corpus. Embora tenha esse nome latim, habeas corpus, na verdade, ele é uma invenção do direito inglês. Ele foi criado por um advogado inglês justamente para, numa situação que um pessoal tinha sido preso lá pelo rei na torre, e aí, né, imagina, coisa lá de séculos atrás, você discutir com o rei qualquer coisa, né? Então, o advogado ele criou esse termo, habeas corpus é ter o corpo. Quer dizer, que o indivíduo tivesse o direito de responder às acusações que lhe foram feitas em liberdade. Né? E aí se instituiu o habeas corpus, né? Tem esse nome latim, mas a origem é anglicana, anglo-saxônica. Né? E tem duas modalidades. Você tem a modalidade quando o indivíduo está preso, então você vai com o habeas corpus e diz, olha, fulano está preso assim, assim, assado e tal, em desconformidade com a lei ou por abuso de poder, etc. e tal. E você tem também a modalidade preventiva, ou seja, o indivíduo está na iminência de sofrer essa coação ilegal. A autoridade lá, vamos imaginar que o rei estivesse falando, olha, quando eu te pegar, rapaz, você vai ver, vou cortar sua cabeça, vou botar você na masmorra e tal. Aí você leva essa notícia para o juiz, você olha. Então você pega, olha, excelência, o rei está muito irritado com esse cara aqui, falou que quando pegar ele está frito e tal, vai trancar ele, jogar a chave fora, vai matar ele. Então, assim, eu só tenho que fazer alguma coisa. Aí o juiz dá um HC preventivo, fala assim, olha, nenhuma autoridade policial pode cumprir a determinação da autoridade coatora, em caso de prisão. Prenda fulano, ele tem um habeas corpus preventivo. Então, o policial, porque o Moro mesmo não vai prender ninguém, ele manda o policial prender. Né? Então, aí o policial está lá, vou prender o cara, mas olha, eu tenho a ordem do Moro e tenho uma contra-ordem de um ministro do Supremo. Quem pode mais chora menos. O que o policial vai fazer? O policial vai acatar a determinação do ministro. Não é isso? Está andando no macaco, né? Então, o que vai acontecer? Se a gente conseguir o HC preventivo? Ou, pelo menos, demonstrar que um número grande de pessoas está interessado em manter o Glenn em liberdade e falando o que ele sabe, o que ele conseguiu, entendeu? Então, Entendi. a numérica, a quantidade de HC, isso que a gente ia fazer no caso do Lula, né? No 9 de julho. Isso, era isso que eu ia falar. Mas aí aquela situação toda, ficou lá, o pessoal discutindo, né? Tinha aquela coisa que só a defesa pertencia só ao PT, aquela coisa. Então, ficou uma coisa meio complicada. No caso do Glenn, não tem partido. Ele é um jornalista investigativo, está lá fazendo as coisinhas dele, e você quer saber o que ele tem para revelar. Então você vai lá, faz o HC, imprime, preenche, manda pelo correio, em carta registrada, e quando você chega no STF, automaticamente a Defensoria Pública encaminha isso para o magistrado que tiver a distribuição do caso, né, do HC dele. Deve concentrar tudo no ministro só, depois de um tempo. Mas isso aí vai ser manejado e tal. Aquele HC que eu estou disponibilizando é um modelinho. Eu coloco o essencial. Se alguém tiver mais informação de alguma coisa, pode colocar. Inclusive, o que eu fiz ontem, eu já coloquei as informações do que eu já tinha feito nas outras peças, no TRF4. Então, eu dei uma acrescentadazinha. Mas o modelinho que eu coloquei lá, de exemplo para vocês, ele tem tudo que é necessário para o ministro conceder a ordem.
Deixa eu deixar claro para as pessoas que estão acompanhando o programa, a gente vai colocar o HC, vai, enfim, colocar um link para o HC debaixo aqui do vídeo, tá bom? É, Certo. é só copiar lá, você faz o download dele em formato PDF, imprimiu, preenche aquele campo. Você coloca, fulano de tal, pedreiro, serralheiro, caixa de banco, sei lá e tal, CPF, RG, endereço tal. Colocou sua qualificadora? Lá embaixo você assina, como você assina seu documento. Aí você junta uma xerox simples do teu RG, CPF ou carteira de motorista, já tem as duas coisas, e um comprovante de residência. Coloca tudo no envelope e manda por AR, para o Supremo Tribunal Federal, que também está lá no... Todo mundo sabe onde é, o Correio também vai saber, mas está lá também no Face, vocês podem disponibilizar aí. Encaminha para o STF, a cartinha chega lá, o pessoal dá encaminhamento. Tá? Qual a importância disso? Você está participando. Você está dizendo ao STF, olha, eu quero liberdade de imprensa. Eu quero... É isso aí. Entendeu? É só isso. isso. É isso aí. Chamar as pessoas para acordar, a gente sair dessa letargia de que a gente não pode fazer nada. Que é Não, essa sensação que está dominando. Não precisa de advogado. Não precisa de advogado. Aquele HC, inclusive, que eu tinha feito, fiz da forma como foi feito, porque eles queriam fazer o movimento combinado. Então a gente colocou para mandar para a vítima, estava em Brasília na época e tal, mas isso não é sumariamente necessário, né? Tanto é que eu botei essa opção agora, que a pessoa manda direto, não precisa nem de intermediário nenhum, não precisa de mim, não precisa para nada. Você pode fazer o que você quiser lá tranquilamente. Então, é muito simples participar. E qual é a vantagem disso? Né? Você faz número. Pode parecer bobo, mas quanto mais pessoas disserem, olha, eu quero a verdade, eu quero a verdade, eu quero a verdade. Não precisa necessariamente ter um efeito a peça processual. Isso mesmo. Isso mesmo. É quase que simbólico, né, Rubens? Não, quase verdade, que uma manifestação simbólica. Exato. O que o Supremo vai perceber com isso? Olha quantas pessoas estão interessadas, veja bem, não é interessada na defesa do Glenn, ou do homossexualismo do Glenn. É da democracia. Exatamente, ou porque o Glenn é do grupo Midair e tal. Então, assim, o que a gente tem de necessário para isso é simplesmente a manifestação de vontade. O processo, na verdade, é isso. Todo processo judicial é manifestação da vontade. O que você está manifestando de vontade? A busca da verdade real. E onde você vai conseguir isso? Através da liberdade de imprensa. Entendeu? E o que o Glenn representa hoje para a gente? Pode ele ser americano, dele ser homossexual, dele pertencer a um grupo de milionários, dele ser da CIA, dele ser um marciano de Júpiter, sei lá, qualquer outra coisa que ninguém... o cara, na verdade, ele é um alienígena disfarçado. Não interessa. Interessa que ele trouxe um material, o que ele já revelou, do ponto que ele iniciou, até o hacker de Araraquara, lá, o Arara Hacker lá, como o pessoal está colocando aí na rede, aquele material já é o suficiente para anular o processo do Lula. Não, e vamos combinar, né, Rubens, que o ambiente mudou desde que ele fez a primeira vazamento que ele expôs. Mudou o ânimo, mudou. Tudo bem que a gente continua aqui ainda batendo cabeça, mas mudou os ânimos, mudou a situação do jogo, mudou, sem dúvida mudou. Eu acho que o que mudou principalmente foi engraçado que onde eu achei que ia mudar, depois que ele revelasse não mudou, que deveria mudar, é quando ele mostrou que a Lava Jato, né, os procuradores ali junto com o Moro, tiravam um sarro da cara do Bolsonaro. Eu imaginei que quando o Bolsonaro percebesse que ele foi o bobo da corte, que ninguém está nem aí para ele, que ele é só inocente e útil, que ele fosse soltar o Moro. Como soltou aquele senador lá de cabelo enrolado, que era um idiota,
que ficou com ele no hospital lá, né, daquela facada michuruca lá. Uhum. Esqueci o nome dele, Magno Malta. Ele descartou o cara, como se fosse lixo. E o cara puxou o saco dele, ficou atrás dele um tempão. Eu pensei que quando vier essa revelação, ele soltaria, mas também pode ser uma ordem de Washington, né? Os dois recebem. Não. Ele Não, tá, os dois o recebem. Bolsonaro está amarrado com o Moro, não tem jeito. Não, ele não está amarrado com o Moro. Ele está amarrado com o Pentágono. Exato. E o Moro, que é o Moro, né, que faz o elo. Se o Pentágono diz que os dois têm que morrer juntos, então os dois vão morrer juntos. Mas se fosse, por exemplo, ele entender que a gestão dele teria mais chance de sobreviver se ele descartasse o Moro, ele não ia nem piscar. Não, é o que eu estou falando, gente. O problema que eu vejo maior nessa... Eu percebi muito bem isso aí na passeata que a gente fez, naquela manifestação pró-Glenn ali no MASP, né? Foi armado pelo pessoal, a Edva estava lá. O que eu percebi? Tem uma série de problemas, então você pode ir lá para protestar basicamente sobre N assuntos, né? Que você está insatisfeito, mas o pessoal não tem um foco, né? Não tem assim. Você tinha que passar ali pela Paulista e falar palavras de ordem, né? Então eu percebo que a esquerda, né? Ou pessoas que estão nesse movimento de esquerda, estão misturando tudo como se fosse um bloco só. Ou seja, o Lula tem que sair da cadeia, tem que ser o presidente, tem que voltar a Dilma, tem que tirar o Moro, tem que sair o Bolsonaro, tem que eleições, ou faz tudo, ou não faz nada. Uhum. E assim, você tem que pensar no step by step. O que é o passo mais provável de você conseguir para você atingir um objetivo? O pessoal coloca aí que tem portarias, né? Tem projeto de lei que vai grampear telefone. Isso já está acontecendo. Esse projeto de lei aí é só para legalizar, que já acontece aí com esses arapongas aí. Mas o que eu estou falando para a turma? Assim, olha, eu acho que o primeiro passo é a anulação do processo de libertação do Lula. Porque a partir daí você pode imaginar numa diretriz de recomeço, de reconquista. Porque você vai ter uma liderança. Hoje, mal ou bem, você sabe que a esquerda não tem uma liderança, não tem uma unidade. Você tem problemas internos aí de partidos de esquerda, cada um puxando para um lado, cada um quer ser, o negócio do herdeiro, né? Cada um quer ser o herdeiro ali, do trono e tal, do Lula. E o Lula está vivo ainda, é um cara que vai ser difícil ser substituído pela carga histórica dele, né? Pelas coisas que ele já fez. Então, eu acho que o melhor, né? O primeiro passo seria a libertação dele, para ele fora desse cativeiro, desse sequestro, botasse ordem na casa na esquerda e começasse a delinear uma estratégia de reconstrução nacional, que poderia até passar por um ajuste com a gestão do Bolsonaro. Se você pegar esses 30 anos que o Bolsonaro ficou na política, você não tem uma fala, antes dessa história da Lava Jato, aí da prisão do Lula, você não tem uma fala do Bolsonaro contra o Lula. Bolsonaro sempre foi aquela coisa de matar, de polícia e tal, mas nunca foi contra o Lula. Que o Lula é isso, o Lula é aquilo. Ele é um cara que surfa, né? Como ele não tem conteúdo, ele não tem nada, ele pega uma modinha que tem e embarca. Então, ele sabe que esse antipetismo poderia levá-lo à presidência, como de fato levou. O que o elegeu foi o antipetismo, porque você tinha pessoas... Você tem um secto que gosta realmente do jeito dele falar, mas eu diria que é 20% dos votos que ele teve, mais ou menos, não mais que isso. O pessoal que gosta mesmo desse jeito dele de cavalgadura, de matar, pessoal psicótico mesmo, dark, bem sinistro mesmo, eu diria nessa faixa de 20%. O resto foi antipetismo, fomentado pelo Judiciário e pelo Ministério Público. Resumindo, essa questão do HC, ela possibilita ao cidadão comum, de qualquer lugar do mundo. A Sibeli, inclusive, pegou dois HCs de Guiné-Bissau, um de Lisboa, já vai estar mandando.
Então, o pessoal que estiver na Alemanha, que estiver na Holanda, que estiver na França e tal, pode imprimir, preencher, coloca no correio do seu país, né? Nesse serviço de correspondência, manda para o STF e aí vai estar manifestando a sua voz em defesa da liberdade de imprensa. Eu queria deixar bem claro, gente, ó, Isso. de novo, porque eu vejo assim muita celeuma em torno do Glenn, da pessoa do Glenn, né? Porque o Glenn é americano, ou porque o Glenn é serviçal de um multibilionário e tal, que o Glenn é da CIA, que o Glenn é alienígena, que o Glenn é homossexual, que o Glenn é isso, que o Glenn é aquilo. Não importa a pessoa do Glenn, o que ele é, o que ele faz, o que ele gosta e tal. Importa o Glenn como figura da imprensa, como meio, como um agente de comunicação e de informação, tá certo? Então, nesse exato momento, o Glenn representa a aplicação da portaria 66 contra o Glenn, se efetivar ou não, para nós, brasileiros, interessados no Estado Democrático de Direito, o que importa é a liberdade de imprensa ou a censura. A censura para manter uma fraude, um estado de exceção. Esse é o ponto. Tá? O material que ele já disponibilizou, primeiro dia, até a história lá de Araques de Araraquara, já é o suficiente para anular o processo do Lula. Né? Isso que importa. Né? E mais algumas coisas, como estão vindo aí, do que ele falou. Ah, sim, eu falei, né, da questão quando ele vazou as informações, como que os procuradores da Lava Jato, né, e o próprio Moro viam o Bolsonaro como mico de circo, né, como bobo da corte. Eu imaginei acho que o Glenn também imaginou isso, que ele fosse descartar o Moro, assim como descartou, né, o Magno Malta e tantos outros aí que ficaram pelo caminho. Não deu utilidade. Até o próprio presidente do PSL, né, do partido no qual ele se elegeu. Mas eu acho que a instrução do Pentágono foi no sentido de deixar os dois juntos, tem que ficar junto e tal. Isso dificulta, isso talvez leve a um colapso dele. Se ele perceber que ele é tão descartável como foi o Cunha, como foi o Aécio, como foi o próprio Temer, né, que ficou preso, Pezão, o Cabral e tantos outros, né, que o sistema usa e joga fora. E Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Carluxo, esse pessoal não vai ser diferente. Na hora que não for interessante, eles vão ser descartados, serão presos, entendeu? Então, se ele for um pouquinho inteligente, ele percebe que ele cumprir a Constituição, agir com legalidade, né, retornar à legalidade com o Lula, livrar ele desse cativeiro e tal, pode ser vantagem até para a gestão dele. Uma coisa que tem tudo para ser um desastre, pode ser um desastre menor, né? Porque o Bolsonaro ele não tem pessoal qualificado para tirar ele do buraco onde ele se enfiou, né? Com essas bobeiras aí de ficar indo atrás dos Estados Unidos, arrumando confusão com o Irã, com o mundo árabe, com China, com Rússia, com todo mundo. Porque, assim, o Lula sempre conseguiu fazer negócio com esse pessoal sem nunca desagradar, sem nunca estremecer a relação com a OTAN, né? E o Trump ele coloca aí a coisa como se ou o Brasil demonstrasse aí subserviência total para ser um aliado da OTAN, ou então vai ficar inimigo, porque a OTAN se declarou inimiga da Rússia, toda uma presepada internacional, que no fundo só reflete uma coisa, questão comercial. Né? Exatamente. Eles querem manter o bloco comercial de um jeito, então fica arrumando desculpas farrapadas de terrorista, de não sei o que e tal. Mas no fundo é só comércio, porque a China é uma potência econômica e tecnológica, né? Junto com a Rússia vai ser difícil segurar, então eles estão fazendo algumas coisas para tentar se manter no mercado, manter a hegemonia no lado ocidental, né?
do lado de cá de Greenwich, né? Então, a história é basicamente essa. Eles ficam enfeitando com essa história aí de hacker, de não sei o quê, de terrorista, mas no fundo é só grana, é dinheiro, e é isso aí. E o O Lula é um resumo cara... da ópera é esse. Hã? O resumo da ópera é esse, é grana, poder, né, o deep Não, state. é só isso. E o Lula é um cara que poderia dar uma equilibrada nessa confusão e começar uma reconstrução nacional, né? Então, o Bolsonaro sairia de um fracasso, de um alucinado, né, por uma gestão possível ou sofrível, né, até de transição, onde teríamos na a próxima eleição eleições livres e soberania nacional, Mas etc. aí eu acho que também é pedir demais, hein, Rubens? Porque, desculpa, eles não vão entregar rapadura assim. Não, não é isso. Não, mas não é entregar rapadura, é o próprio pescoço. Não estou falando eu estou falando, Não, eu olha, sei, mas ele não pensa. É o que não, se falou. Nem ele tem essa inteligência estratégica, muito menos os que o cercam. não, Ele é um títere, ele está ali para ser usado e jogado fora. quem teria a chance de enxergar isso mais ou menos era o filho dele, o Carluxo, que é o menos idiota de Não, todos o eles. Bebiano, né? O Bebiano, que também saiu do Não, mas governo. o Bebiano já se desentendeu, já jogou o cara fora. Então, assim, Mas eles esse não. cara, sim, poderia ter enxergar isso. Sim, sim. A gente arrumou uma situação da gente resolver, porque ninguém vai vir resolver o Brasil para a gente. Tá? É, exatamente. Vai vir um cara lá, um alienígena, vamos salvar o Brasil. Não vai acontecer. Nós nos enfiamos nessa confusão, a gente vai ter que sair dessa confusão. Tá? O Lula seria um trunfo poderosíssimo, o próprio Bolsonaro. Se a gente conseguir... sim, eu falei isso porque eu estava falando da experiência dessa passeata que a gente fez do MASP até a Praça do Ciclista, na Paulista, e você tinha muita palavra de ordem, mas sem um horizonte, né? Sem um norte para a gente seguir. O que exatamente você estava reivindicando ali, além da manifestação de apoio do Glenn, né? Porque tem uma pauta muito rica. E eu percebo, né, nas manifestações de rede, principalmente no Facebook, que o pessoal faz uma amálgama, como se tudo tivesse no mesmo saco. Ou você resolve tudo ou não resolve nada. E não é assim. A gente se enfiou numa confusão. Você desfiar esse rosário tem que ser aos pouquinhos, né? Tem que pegar um ponto aqui. O ponto essencial é esse da absolvição do Lula, né? Da nulidade do processo, porque é o primeiro grande passo decisivo para a reconstrução da democracia. Ela passa necessariamente pela reconstrução do judiciário, que foi desmontado pela Lava Jato e pelo golpe. E eu sempre friso essa bandeira. Nós somos os direitos que nós temos. Se nós não temos direito, não somos nada. Então, ou a gente reconstrói o direito para reconstruir, né, o Congresso o Legislativo, né, e, por conseguinte, o Executivo, ou a gente vai ficar, porque você vai correr para onde, se você não tem judiciário? O judiciário tá mafioso, se abandidou. O Ministério Público é bandidor, o judiciário se abandidou. O Congresso Nacional a gente já sabe muito bem de onde vem e para onde vai, né? E o executivo é isso aí, é o Bolsonaro com aquele séquito de loucos ali que só falam bobagem, interessado no bolso, como assim, praticamente todos os governantes até hoje. Não tem grande diferença dele para outros. Mas o problema é que, no contexto atual, essa linha que eles adotaram de sucateamento, de queima de estoque, pô, é um caminho que eu não sei. Eu acho que, logicamente, o Brasil, todos nós vamos sofrer muito, mas ele também não vai sair bem. É uma questão de mostrar isso para ele. Assim, não é que você vai ficar bonzinho de uma hora para outra, que você se arrependeu para ficar papai do céu e tal. É para salvar seu próprio pescoço. Porque assim como todos os outros golpistas, entreguistas se ferraram no final, né, como aconteceu com o Temer, com você, com a sua família, não vai ser diferente. Aliás, né, a exemplo, porque veja bem, o Temer ele é de uma estrutura mafiosa de meio século. Então ele tem um império assim para poder manter as coisas e tal, coisa que o Bolsonaro não tem. O Bolsonaro não tem essa, ele tem um poder, né, com pessoal inconsequente, né, muito sem noção,
perigoso, é uma turma muito perigosa, mas pequena, é facilmente anulável, porque não tem uma estrutura grande, não tem. Chegou agora no poder, acharam que eu pegar um Fusquinha em Brasília, quando vira uma carreta de 6 eixos, então eles não sabem nem dirigir aquilo, estão vislumbrados com essa história. No meio disso apareceu essa situação do Glenn, em função dele ter ido lá, o Lula ter pedido ajuda. Alguma coisa, de alguma forma, favoreceu. Muita gente desconfia disso aí, eu entendo por quê, mas eu acho que, de qualquer forma, porque a gente precisa, isso é muito bem-vindo. Se a gente souber utilizar isso, né, manter a posição com o Glenn, reconstruir a instituição STF, justamente porque a Lava Jato está querendo destruí-la e eles querem sobreviver, tem que se basear nisso, né? Achar que eles vão fazer um meia-culpa e achar que vamos consertar o que a gente fez. Não vai acontecer isso. O que vai acontecer é uma luta de poder entre Lava Jato e Supremo. Nós temos que apostar no Supremo, porque o Supremo é uma instituição. Lava Jato é uma quadrilha, é um pessoal que se juntou para destruir o país e ganhar dinheiro com isso. Tá? A PGR, a Dodge acabou de anunciar que não pode afastar o Deltan da Dallagnol. Como não pode afastar? Ela não pode afastar? Ela disse, porque foi pedido o afastamento dele, né? O STF pediu o afastamento dele. Não, ele não perde o cargo, mas o STF pediu o afastamento e a Dodge está fazendo a defesa que ele não pode ser afastado. Deu um parecer, né? Não é que deu uma ordem e ela está... Não, porque ela não dá ordem no STF, mas... Não, ela dá, ela tem um poderzinho, sim. Ela tem lá umas coisinhas meio complicadinhas lá. Gente, é que a gente precisa encerrar. Certo. Esse foi o Olhar Legal com Rubens Rodrigues Francisco, esclarecendo para a gente o que é esse HC preventivo ao Glenn Greenwald, que não é exatamente a ele, mas sim a democracia e a liberdade de imprensa, que são coisas, são irmãs gêmeas, né? Democracia e liberdade de imprensa. É isso que está em risco, e é isso que esse HC preventivo ao Glenn representa nesse momento. O Rubens, a gente se estendeu aqui porque o Rubens tem um olhar muito, muito interessante, uma análise muito interessante do contexto que a gente está vivendo, e a gente quer continuar com essa série com o Rubens, enfim, no passo a passo, porque todo dia a gente acabou de saber essa história da PGR agora, enfim, a gente quer saber como é que essas coisas se desenvolvem. Eu acho que o Rubens é peça fundamental aqui para esclarecer. Rubens, obrigada de novo, saravá. Não sei nem como te agradecer, o nosso patrono aqui e um grande esclarecedor geral da República. Esclarecedor geral da República, legal, gostei. Admirável mundo novo pronto pra você. Admirável mundo novo pra se admirar. Admirável mundo novo feito pra você. Admirável mundo novo pra você se admirar.